moral, a crise de identidade e a crise existencial que tem acabado com as pessoas. E a primeira crise a que nós nos referimos, a chamada crise moral. Moral é o conjunto de regras de conduta consideradas como válidas ou consideradas como aceitas, corretas por uma comunidade ou por uma pessoa. A moral, na verdade, ela se revela quando as pessoas julgam o seu próprio comportamento. Uma pessoa é moralmente correta quando ela consegue definir padrões aceitáveis para a sua comunidade e para ela mesma, e no nosso caso, para Deus, que define o seu comportamento e que vão fazê-lo ter atitudes que são aceitáveis na sua comunidade, para a sua própria vida e para o seu Deus. A nossa comunidade não pode ter uma moralidade aquém da palavra de Deus. A nossa comunidade não pode ter uma moralidade voltada para os seus próprios princípios. Mas o nosso princípio é aquele que está bem definido na palavra de Deus. As pessoas não conseguem enxergar isso, porque o diabo tem acabado com os valores. O diabo tem acabado com a consciência das pessoas. A Bíblia diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio, tendo cauterizado a própria consciência. Cauterizar a consciência é tentar enganar a própria consciência, porque a consciência faz parte de todo ser humano. Todas as pessoas que vivem na face da terra têm uma consciência, e essa consciência ela serve para julgar os propósitos da alma. A consciência é a voz ativa do Espírito dentro da sua vida, e ela é que vai nortear o seu comportamento. As pessoas precisam de consciência para poder tomar atitudes, precisam de consciências para poder servir a Deus, precisam de consciência para poder lidar com os amigos, precisam de consciência para estudar, para trabalhar e para lidar com a família. Só que nos últimos dias as pessoas estão cauterizando, aplicando cáustico, derretendo, corroendo a consciência e tentando enganar a sua própria consciência, tentando fazer aquilo que lhe agrada e não aquilo que agrada ao Todo-Poderoso. Só que não há como fugir da verdade da consciência, não há como fugir da verdade inerente que existe dentro do Espírito. As pessoas aí fora, pastor, elas tentam se enganar e dizem que estão felizes, estão se prostituindo, estão vivendo de bar em bar, traindo suas esposas, de noitada em noitada, batem no peito e dizem: eu sou livre, eu sou feliz. Mas quando deita a cabeça no travesseiro, existe uma voz ativa na alma, a consciência que parte do próprio Deus, que diz para ele: a sua vida está errada e você precisa mudar. E aquilo traz angústia para o coração dele, aquilo traz tristeza para o coração dele. Só que aí ele levanta no outro dia, e aí ele fala: não, foi tudo um sonho, é tudo mentira. E aí de repente começa a chegar a noite de novo, começa a chegar de novo a noite, ele começa a sentir a sua carne pulsar mais forte, e ele se esquece da voz da consciência, ele se esquece da voz ativa da alma, ele se esquece da voz do Espírito. Mas hoje o Espírito Santo fala ao seu coração, e dos altos céus o Espírito Santo brada na sua alma e diz: ei, eu quero fazer de você um crente melhor, para a glória do nome de Jesus. E para que o homem aliviasse a sua consciência, para que o homem tentasse reduzir a sua culpa, o diabo inventou uma filosofia diabólica, o diabo inventou uma artimanha diabólica que tem feito com que as comunidades se enganem. E infelizmente muitos dentro da igreja estão se enganando também com o chamado relativismo moral. O que é relativismo moral? Irmão Adriano, você era um copão ali para mim, eu vou beber o outro. O relativismo é a doutrina filosófica que prega que não existem verdades absolutas. Tudo depende do ponto de vista. Você precisa ter uma visão mais aberta das coisas. Afinal de contas, ninguém é igual. É verdade, ninguém é igual. Eu nunca vou conseguir pregar igual o pastor Rosa, né? Como é que fugiu aqui? Eu queria falar pastor Rosa, é esquisito, né? Eu nunca vou conseguir pregar igual o pastor Robson. Rosa, tem rosa no meio, né? Tem rosa.
Pastor Rosa é um negócio meio estranho. Eu nunca vou conseguir pregar igual a ele, nem vou ter a voz igual a dele. Eu sei para que Deus me chamou. As pessoas são diferentes, isso é verdade. Só que existem princípios que são imutáveis. Existem verdades que são imutáveis. E ninguém pode negar a existência dessas verdades. Se você deixar de comer, você vai morrer. Se você roubar, você é ladrão. Isso ninguém muda. E as pessoas não entendem, na verdade, você tem que entender, você tem que olhar por outro ângulo. Ei, o ângulo que nós olhamos é o ângulo da palavra de Deus. E a palavra de Deus não titubia entre dois pensamentos. A palavra de Deus, ela corta reto, fala reto. As pessoas estão tentando enganar a si mesmas. As pessoas estão tentando viver uma inverdade dentro da igreja. Eu não estou falando de perfeição, porque eu não sou perfeito. Eu não estou falando de nunca pecar, porque eu peco. Não estou falando disso. O problema é que a crise moral está fazendo com que as pessoas inventem desculpas para si mesmas. O problema não está no pecado, porque o problema do pecado já foi solucionado na cruz do Calvário. Se dissermos que não pecamos, mentimos e nos fazemos mentirosos, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado. O problema não está no pecado, porque o pecado já foi destruído na cruz. O problema está nos nomes que estamos inventando para o pecado. O problema está na maneira como estamos tratando o pecado hoje. Tome cuidado com os nomes que você anda dando para o pecado. Pecado é pecado e pronto. Tome cuidado, porque quando é outra pessoa que faz, é pecador, miserável, tem que morrer. Quando é você que faz, você tem que entender meu lado. Eu estava nervoso, foi por isso que eu bati na cabeça dele. Meu Deus! Quer dizer que agora o seu pecado é justificável por causa de um momento de nervosismo. Não, eu menti, mas se você vê, eu estava protegendo a pessoa. É mentira, é pecado. Não estou dizendo que você não vai mentir. Uma vez eu ministrando uma aula numa classe de irmãs, muitas irmãs gostam de perguntar, falam muito, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E aí eu falei, gente, mentira é mentira e pronto, não tem o que dizer, é mentira. Eu não estou dizendo que eu nunca menti, eu estou dizendo que mentira é mentira. E a gente tem que chamar mentira de mentira, mentira é pecado. E aí de repente começa aqueles questionamentos, mas se o patrão fala para a pessoa mentir, e ela mentir, ela pecou, é mentira. Pecou, é mentira. Não estou falando que ela não pode mentir, ela mentiu, pecou. Tem que reconhecer que pecou e tem que se voltar atrás para poder reconhecer que é pecado. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Aí ela falou assim, a pessoa, se entra uma pessoa na sua casa correndo da polícia e de repente ele está te apontando a arma. Olha, você está tentando me colocar, tentando inventar desculpa, e ele está apontando uma arma para você. E ó, se a polícia chegar aí, você fala que eu não estou. E ela virou para mim, e o que você faz? Eu minto, porque eu ia estar com medo de morrer. Ué, eu vou mentir? Se eu falar para você que eu não minto, é mentira. Você acha que a pessoa apontando a arma para mim fala que eu não estou? Não está, pronto. E isso torna o pecado menos pecado. Pecado é mentira, pronto. O problema é que a gente fica tentando inventar desculpa. Uma vez eu vi perguntando para um pastor aí na televisão, ó pastor, mas Davi, quando ele chegou perto do rei, ele começou a fingir que era louco. Aí ele, não, aquilo ali não era mentira, não. Não, ele estava querendo uma estratégia de guerra. Mentira é mentira e pronto. A Bíblia não falou que aprovou a atitude de Davi. A Bíblia só falou que Davi inventou a história. Ele é homem. O problema é que a gente fica tentando endeusar a nós mesmos. O problema é que a gente fica criando uma ideia de pastores e homens de Deus que não existe. Eu não estou pregando uma falsa moralidade aqui, porque isso não existe. Eu estou pregando a moralidade da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela corta, ela machuca a gente e ela constrange a nossa alma. E é para isso que ela serve. Se eu não sair da igreja constrangido, arrependido e querendo mudar, não serviu de nada. Mas se a palavra de Deus fala no meu coração, eu me arrependo e me torno um crente melhor para a glória do nome de Jesus.
valores e padrões que não se pode mexer neles. Com certeza existem padrões diferentes de comportamento de uma igreja, de um costume para o outro. E eu não estou falando dessas coisas, né? Porque tem igreja que se eu for desse jeito eu não prego. Eu sei que eu sou da Assembleia de Deus e o negócio eu corto embaixo. Mas geralmente quando eu vou para uma igreja que tem jovens, um povo alegre desse aqui, eu falo, não, eu vou lá. Eu cheguei aqui todo mundo de terno, meu Deus, aí o pastor teve misericórdia de mim. E eu não estou nem reclamando disso não, porque isso é um padrão de conduta, um padrão social. Amém? É o costume. E não há problema nenhum no costume. Eu já falei muito mal disso, mas não há problema nenhum no costume, porque os costumes às vezes eles servem apenas como medidas protetivas ou preventivas. Porque tem gente que precisa viver do cabresto, é verdade. E aí Deus deixa uma igreja que faz o camarada viver com a mordaça na boca e com a rédea no pescoço, porque ele não consegue servir a Deus com liberdade, infelizmente. E amém por isso, porque Deus é misericordioso, né? E ele cria uma jaula para os tigres que existe aí na igreja. Amém? Glória a Deus por isso. Só que nós precisamos entender que a verdade da palavra de Deus é imutável. Só que tem um monte de crítica de pau, dando lugar para a carne e chamando o bem de mal e o mal de bem. Isaías capítulo 5, versículo 20 fala assim: ai daqueles que ao bem chamam de mal e ao mal chamam de bem, que ao amargo fazem doce e ao doce amargo. Tem muita gente invertendo os valores e tentando encontrar justificativas. O camarada quer cantar a mulher e chega, nossa irmão, está uma bênção. Glória a Deus, irmão. Irmã casada, cara de pau. Irmã casada, nossa irmã, que bênção, hein? Aleluia. Aí bota lá no Facebook. Glória a Deus, hein, irmão, que roupinha. O Facebook é o nome do negócio. Meu Deus do céu, só vou botar minha nossa. Meu Deus, irmão, que bênção. Aí a irmã desavisada vai falar assim: ah, você gostou, irmão? Obrigado, meu irmão. Meu marido nunca fala nada. As pessoas estão tentando inventar uma capa para o pecado, uma história para o pecado. É assim que começa. Não vem que não tem. Estava comentando hoje com o pastor lá da igreja. Falei, pastor, o negócio está tão feio. O povo está tão doido atrás de coisa que não presta. Eu subi da escada da faculdade com um amigo meu, que é da igreja. Ele pegou um pedaço de pão de queijo, comeu o pão de queijo, olhou para mim e falou assim: meu Deus, que delícia. Aí uma mulher passando na escada falou assim: eu ouvi isso, hein? E eu falei: eu ouvi o quê? Aí eu falei: não, vamos lá, subir. Eu falei: minha filha, não estou falando do pão de queijo, mas estou falando do pão de queijo. Aí ela: ai, me desculpa. Ela queria ser um pão de queijo. E as pessoas ficam tentando inventar história para isso. Eu estou brincando com esse negócio, mas é verdade. A gente fica inventando história. Meu Deus! Os crentes estão tentando relativizar a palavra de Deus para poder atender os seus próprios interesses. Crentes guiados pela mídia, crentes guiados pela onda do Facebook. Eu estou falando que você não pode ter Facebook, não estou falando nada disso. Eu não tenho por opção minha, eu não sou muito, eu sou das antigas. Mas, infelizmente, a ferramenta que deveria ser para edificar e para bênção, está se tornando em maldição para muitos lares. Pessoas estão se perdendo com isso. Eu baixei aquele negócio chamado WhatsApp, já desinstalei também. Entrei no grupo da faculdade e no grupo do trabalho. Vou falar de assunto de trabalho e assunto de escola. Só tem coisa que não presta. Ninguém fala nada de escola, ninguém fala nada de trabalho. Falei, meu Deus. E aí o crente: não, irmão, eu preciso para trabalhar. Para trabalhar, para ficar falando besteira. Tem cada pecado. Aí sabe o que a gente faz? A gente deleta aquele trem e sai fora desse negócio. Sai desses grupos que estão te trazendo maldição para a sua vida. Sai desse negócio. Para com essas conversas fiadas que só traz maldição para a sua vida. Isso é mentira. Se você está tentando enganar você mesmo, não adianta inventar uma capa para o pecado, não. Que
demais. E não é disso que eu estou falando. Ou é descarado demais, ou é crente demais. Eu não sei quem é o pior. Que o crente demais fica apontando para os outros e falando: fulano, nunca acreditei que fulano ia ser crente. Nunca acreditei que fulano. Você está achando que você é juiz de alguma coisa? A Bíblia diz que só existe um legislador e juiz: Jesus Cristo, o justo. E se você consegue trazer para si o título de justo, então você tem direito de julgar. Agora, se você não passa de um trapo de imundícia, como a Bíblia diz, então tome cuidado quando você abre a boca para poder falar mal do outro. Olha para a sua própria vida, pede perdão e se conserta com Deus, porque Deus vai fazer de você melhor para a glória do nome de Jesus. Coisa linda, Deus. Filipenses, lá no capítulo 4, versículo 8, tem um remédio lá para a crise moral. Existe um remédio aqui para a crise moral. E ele está em Filipenses 4, 8, diz assim: olha, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude ou se há algum louvor, seja isto que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isto praticai, o Deus de paz será convosco. Quantos aceitam essa palavra aí? Diga amém, Jesus. Se o nosso padrão de comportamento não se enquadrar nisso aqui, tem alguma coisa errada. Quando eu penso em crise moral, para me poder pular, eu tenho que pensar em 3 perguntas. Por que eu faço isso? Quem sou eu? Vale a pena eu lutar pelas coisas que eu luto? Vale a pena eu discutir pelas coisas que eu discuto? Por que eu estou fazendo isso? E quem sou eu? Bate no peito e fala: quem sou eu? Porque tem gente inventando história para si mesmo. Não, quem sou eu? Deus não quer que você invente história para Ele. Deus não quer que você: oh, muito obrigado que eu não sou igual a esse publicano. Ele não quer nada disso. Deus quer que você reconheça: eu sou um pecador, eu tenho dificuldade, eu tenho falhas, eu tenho fraquezas. Amém? Deus te abençoe. Senta aqui um pouco para você poder aguardar. Amém? Amém? Então, pensa nisso. Quem sou eu? Por que eu me arrumo quando eu vou vir para a igreja? Eu me arrumo para quem quando eu venho para a igreja? Com que intenção eu coloco a minha roupa mais bonita? Pense nisso. Em segundo lugar, senão o pastor não me deixa voltar aqui mais, a crise de identidade. Tiago, no capítulo 1, versículo 8, está escrito assim: o homem de duplo ânimo é inconstante em todos os seus caminhos. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Identidade é o conjunto de características próprias e exclusivas com as quais podemos diferenciar os indivíduos. Identidade é aquilo que define quem você é. A Bíblia diz que o homem de duplo ânimo, ele é inconstante em todos os seus caminhos. O que é isso? Coração dobre, porque são 2 versões: coração dobre e duplo ânimo. Duplo ânimo fala de 2 disposições de espírito, 2 intenções de espírito. Coração dobre fala de dúvida na fé, dificuldade de se manter firme em um único propósito, dificuldade de definir quem é de fato a pessoa. Tiago ainda diz o seguinte: vós de duplo ânimo, purificai os corações. Sabe qual é que nós temos identidade? Quando nós temos a mente pura, quando nós conseguimos entender. Pureza, irmão, presta atenção, porque não existe ninguém perfeito. A identidade do servo de Deus não é perfeição. A identidade de Deus se revela na perfeição. A identidade do servo de Deus não é perfeição. E esse é o grande problema. É que as pessoas querem inventar um crente perfeito para si mesmo. Elas querem inventar uma onda de um crente perfeito que não existe. E é por isso que se dão mal. E de repente ele percebe que não é tudo aquilo.
imaginava que fosse. E aí isso explica por que tem muitas pessoas que um dia está aqui sapateando e o outro dia está nas drogas. Um dia está aqui chutando, rodando e gritando, e outro dia está aí nos bares. Sabe por quê? Porque ele pensa que era alguma coisa, mas não é nada. E a Bíblia diz que em Gálatas 6:3, aquele que julga ser alguma coisa, não sendo nada, ele engana-se a si mesmo. Infelizmente tem muitas pessoas que ao invés de conquistarem o mundo, estão sendo conquistados por ele. Não sabem quem são, não sabem para onde vão, não sabem o que querem da vida. Crise de identidade. A igreja nos últimos dias, pastor, está vivendo essa crise. Isso de uma maneira geral. As pessoas estão batendo palma e dizendo aí, olha para você ver, nós estamos atingindo a mídia, nós estamos conquistando a mídia, os programas. Será que nós estamos conquistando mesmo? Será que o Festival Promessa é uma bênção mesmo? Porque o Festival Promessa foi apresentado por Serginho Groisman. Serginho Groisman falando, vem aí, o grande astro, o grande não sei o quê, como se ele fosse um Deus, e Jesus fica em segundo plano. E aí vai aquele monte de, me desculpe, crente interesseiro querendo dinheiro do povo. E aí o povo se mata, de tanto gritar o nome dos seus ídolos, e se esquece de Jesus. Nós temos que ter firmeza de propósito. Nós temos que ser uma igreja viva, uma igreja que adora o Todo-Poderoso e que honra o nome de Jesus, que não coloca ninguém no pedestal e que não pede autógrafo pelas praças, porque nós já temos Jesus, nós já temos a marca do sangue, nós já temos o Espírito e nós não precisamos de autógrafo de ninguém. Crentes que mais parecem tietes, meu Deus, crentes que mais parecem animadores de auditório, pregando para poder impressionar a massa, pregando para poder trazer refrigério para a alma das pessoas, massageando o ego das pessoas, porque nós não queremos mais vir para a igreja para poder ouvir a verdade. Nós queremos ouvir: você é o campeão, você é o vencedor, você é o melhor. E é verdade, isso é tudo verdade. Você está com Cristo, você é o campeão, você é o vencedor, você é o melhor, você é especial, você é tudo de bom. Mas você é pecador, precisa melhorar cada dia, porque aquele que em vós começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar até o dia de Cristo. Nós temos que continuar caminhando na presença de Deus. eu te amo. Tudo isso é verdade, mas existe a verdade do pecado e nós temos que enfrentá-la. Nós não podemos viver um mundo utópico de cristianismo. É mentira. Nós temos que viver a verdade do Evangelho. Igrejas seculares estão mais preocupadas em agradar poucas pessoas, estão preocupados com o pastor Robert trazer uma palavra. Então vamos pregar, vamos trazer uma palavra de Deus para o povo. E é muito bom quando você vê um povo animado, um povo como esse aqui, mas que senta. E eu fico feliz de ver uma igreja que responde a palavra desse jeito, porque não são todos os lugares, não. Eu não mudo meu jeito de pregar, não tem jeito não. Eu não sei falar muito bonito igual esses homens, não. Só que eu falo da Bíblia. Amém. E aí quando a gente chega na igreja e vê o povo respondendo a palavra de Deus, a gente vê que é um povo doutrinado. Porque tem lugar que o povo fica calado, fica com raiva. Eu já saí de igreja que o povo olhou para mim atravessado, porque parecia que eu estava incomodando alguém. Eu não incomodo ninguém, não. Eu posso incomodar como homem, mas a palavra de Deus ela tem que fazer efeito. E se a palavra de Deus está te constrangendo, isso é bom, porque ela está trazendo o efeito necessário para a transformação da sua vida. Glória a Deus. Aleluia. As pessoas que fazem de tudo para conseguir um lugar no show, um autógrafo do fulano, mas que estão pouco se lixando para a palavra de Deus e para a vida de oração. Pessoas que valorizam muito mais a forma do que o conteúdo, são pessoas sem identidade. A forma, ela é maleável pela época e pela moda. Porque quando eu me preocupo muito mais com a forma do louvor, eu me esqueço da essência. E eu estou falando que você não possa inovar, que você não possa cantar hinos como esse que foram cantados, que você não possa pular, se alegrar, nada disso. Eu estou falando que você tem que se preocupar com a essência. Porque o crente de identidade, ele tem essência. O crente que tem identidade, ele tem um propósito. E o propósito dele quando ele chega na igreja é adorar o Senhor, é glorificar o nome do Todo-Poderoso. E se por um acaso no meio da adoração ele tiver que pular, ele
a sua adoração? Ou será que é o firme propósito que existe dentro da sua alma de adorar o Todo-Poderoso? Então, quando você está aqui, independente de quem esteja pregando, independente de quem esteja cantando, independente de quem esteja falando, se é a palavra de Deus e se é a verdade, glorificado seja o nome do Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Essa palavra é mansa, mas é de Deus, ela é viva. Se a palavra é uma palavra forte, mas é de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela tem que ser uma palavra rema, ela tem que ser uma palavra que provoque vida, tem que ser uma palavra que provoque a sua alma, e provoque você, e faça de você um crente melhor. Aleluia. Eu não venho para cá querendo ver espetáculo, porque isso faz parte. A importância não é o espetáculo, não é o show, a importância não é o barulho, o importante é a palavra de Deus, é a presença do Todo-Poderoso na sua vida. O crente sem identidade, ele é como uma folha seca levada pelo vento, não tem firmeza, não tem decisão, precisa ser carregado, pois não sabe o que quer. Mas viu, esse monte de crente que vem anos e anos na igreja, e ele fala assim, ninguém vai lá me visitar. Você nunca visitou ninguém, está aqui reclamando porque ninguém vai lá te visitar. Vai ficar a vida toda reclamando que ninguém vai te visitar, ninguém faz nada por você. Eu não estou falando que a igreja faz isso sim, só que eu vou ficar a vida toda olhando para as outras pessoas e reclamando do que elas poderiam fazer e eu não faço nada. Um crente de identidade é um crente ativo, ele procura o que fazer, ele tenta se mostrar disponível para a obra de Deus. E como ele não faz nada, ele não serve para nada, então ele se apoia em dois extremos. O crente sem identidade, para ele, primeira coisa, tudo está bom, eu não preciso fazer nada, está tudo bom. Ele não quer compromisso, não, está bom do jeito que está, não preciso fazer nada. O outro é o contrário, tudo está ruim e não adianta eu fazer nada. E aí, ele não faz nada porque tudo está bom, ele não faz nada porque tudo está ruim, e ele continua sem fazer nada, e a vida dele é uma folha seca levada pelo vento. Mas se hoje você está aqui, você precisa se colocar à disposição de Deus, mostrar que você é adorador em qualquer lugar e precisa servi-lo na beleza da sua santidade. Um crente que não tem ideais fixos, não tem pelo que lutar, ele não defende a sua família, não defende a sua igreja, não defende o seu pastor,